Prezados amigos e amigas, dando continuidade ao nosso propósito de refletir sobre o Evangelho do dia, hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 6, de 12 a 14. Na verdade, este Evangelho é a continuação do Evangelho de ontem. E nosso Senhor nos dá hoje 3 ensinamentos valiosos. O primeiro ensinamento é este: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, despedacem. Palavras muito duras, muito fortes, e onde nós ouvíamos nosso Senhor dizer o seguinte: não julgueis para não serdes julgados. E vemos hoje Jesus julgando, ou seja, chamando pessoas de cães e de porcos. É importante nós sabermos, que o julgamento hipócrita é o que Jesus não concorda. Por isso que, se você quiser corrigir alguém, corrija-se antes. Para que você possa educar alguém, eduque-se antes. Jesus não quer que, por exemplo, seu filho esteja no erro e você fique calada e dizendo: nossa, eu tenho que respeitá-lo, porque é a privacidade dele que está em jogo, é a subjetividade dele. Não, você precisa corrigi-lo. Agora, o que nosso Senhor leva em consideração é o seguinte: e você se corrigiu para corrigir? Aquilo que você, naquele momento, está corrigindo no filho, você trabalhou dentro de você? Então, a crítica que Nosso Senhor faz é ao julgamento hipócrita. É aquele julgamento que consiste em eu querer mudar o outro sem levar em consideração a minha mudança. Meditemos sobre essas palavras. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Aqui trata-se de quê? De cães selvagens, não daqueles cães que nós temos dentro da nossa casa, que são amigos, o amigo do homem, esses cães que cuidam de nós, mas os cães selvagens, a ponto de nosso Senhor dizer: cuidado, porque voltando-se contra vós, vos despedacem. Como também os porcos. Não deis aos cães as coisas santas. Que coisas santas seriam essas? Primeiramente, nós temos que pensar aqui no testemunho do Evangelho, na pregação do Evangelho. As coisas santas, poderíamos dizer no primeiro momento a palavra de Deus. Poderíamos também colocar os sacramentos, poderíamos, de modo mais amplo, pensar, por exemplo, no nosso corpo, que São Paulo vai dizer que é templo de Deus, morada do Espírito Santo, esse corpo que é um sacrário vivo, esse corpo que precisa ser respeitado e não violado. Não deis aos cães as coisas santas. Ainda poderia ser a questão da nossa intimidade, dos nossos sentimentos. Não atireis vossas pérolas aos porcos. Quantas vezes também nós atiramos aquilo que é mais precioso em nós para pessoas que não estão preparadas para receber. Nós falamos da nossa intimidade, da nossa história, e muitas vezes aquilo que é precioso para nós é como que pisoteado pelo outro. E é importante sabermos que tesouro muito aberto pode ser roubado, pode ser vilipendiado. Nosso Senhor está dizendo também que devemos ter muito cuidado também com a nossa intimidade, com a nossa privacidade, com aquilo que é muito valioso para nós. Então, as pessoas com as quais nós estamos nos relacionando, conversando sobre aquilo que é íntimo de nós, será se essas pessoas estão respeitando ou estão pisoteando tudo isso e até se utilizando da nossa própria intimidade, da nossa própria história, para se contrapor a nós e até jogarem contra nós tudo aquilo que ouviram e despedaçarem a nossa vida, a nossa própria história. Por isso que há um contraste entre as coisas santas e as pérolas de um lado e os cães e os porcos de outro.
E Cristo, ele veio para salvar a todos, mas nem todos estão prontos para recebê-lo. Muitos agem como porcos que pisoteiam as pérolas, como também como cães que não recebem com dignidade e respeito aquilo que há de sagrado em nós. Ó Senhor disse, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Então, nosso Senhor está dizendo que não devemos mendigar ao outro para que aceite a sua palavra. E a mesma coisa com relação a nós e o outro. Não mendigar, por exemplo, o afeto do outro, que o outro me reconheça, que o outro me ame. Não podemos fazer isso. É preciso nós darmos dignidade tanto à palavra de Deus e respeitá-la e preservá-la daqueles que não querem ouvi-la nem aceitá-la, como também precisamos respeitar a nossa dignidade e preservá-la. Essas pessoas, né, que não querem aceitar a palavra do Senhor, provavelmente não querem passar pela porta estreita. E aquelas pessoas que muitas vezes também não querem ouvir a nossa história, a nossa intimidade, não querem ter compromisso também conosco. Por isso que é importante ter esse cuidado, porque ouvir o outro, na verdade, está relacionado com o comprometimento. O segundo ensinamento é belíssimo, é a grande regra de ouro. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Olha que belo. Nisto consiste a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, e a regra de ouro é essa. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Vamos explicar isso. O que eu quero que os outros façam para mim? Eu quero que os outros me tratem, sobretudo, com amor, porque nós nascemos para amar e ser amado. Eu quero que os outros me façam o bem. E o sumo bem é Deus, e a ausência do bem é o mal. O amor é a única maneira de viver a vida em plenitude. Sem o amor é impossível a relação com o próximo. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. O que eu quero que os outros me façam? Eu quero que os outros me amem, então vou amá-los. Eu quero que os outros honrem meu pai e minha mãe, então vou honrar os pais deles também. Eu quero que os outros não me matem, então eu também não vou matá-los. Eu quero que os outros não me roubem, então eu também não vou roubá-los. Eu quero que os outros respeitem o meu corpo, então vou respeitar o corpo deles também. Eu quero que os outros não levantem falso testemunho contra mim, então eu também não vou levantar falso testemunho contra eles. E assim por diante. Por isso que é a lei de ouro, não é? Se eu vivo essa dimensão, com certeza o meu mundo interior vai ser totalmente pacífico e, consequentemente, o mundo social, se as pessoas levassem em consideração essa lei de ouro, como seria diferente a humanidade. Não quero que os outros cobicem as minhas coisas, então não vou cobiçar as coisas dos outros. Por isso que é a regra de ouro que sintetiza toda a lei e os profetas. E o terceiro ensinamento é este: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Entrai pela porta estreita. Quem é esta porta? É Jesus. Ele vai dizer no Evangelho de São João: eu sou a porta. Então, Jesus é a porta estreita. E aqueles que realmente quiserem entrar precisam se afinar um pouco. E nós podemos até perguntar: é uma porta estreita? Então, é uma porta opressora? Não. Não. A porta não é opressora. É importante que, para que entremos nela, possamos
restringir e conter o nosso orgulho. Só os humildes ali entram. Para nos abrirmos a Cristo com um coração humilde e confiante, reconhecendo a nós mesmos, pecadores, precisando de perdão. É por isso que nós precisamos ser humildes, né, para entrar e passar por essa porta. É estreita por quê? Para conter, como eu falava, o nosso orgulho. A porta da misericórdia de Deus é estreita, diz o Papa Francisco, mas está sempre aberta para todos. É estreita, mas está aberta, e todos podem entrar na vida, mas para todos a porta é estreita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.